Muito bem, galerinha, vamos lá então, vamos nessa. Chegamos aí na prova da UFGD e prova da UEMS, agora no final de semana. Né? E aí, como eu tenho feito com vocês aí as últimas semanas, vamos lá. Algumas dicas a mais, né? Depois das dicas para o Enem, depois das dicas para o FMS. Então vamos a algumas dicas para as provas da UFGD. Bom, galera, a UFGD é uma prova muito parecida com a FMS. Vamos esperar que esse ano a UFGD não cometa erros, né? Que a gente não tem que ficar anulando as questões, que a gente não tenha que fazer recurso aí contra gabarito de questão. Então vamos esperar realmente que esse ano a UFGD capriche um pouquinho mais aí na execução do seu vestibular. Né? A gente sabe que nos últimos anos ocorrem muitas questões anuladas, muitas questões com os gabaritos errados, né? E isso acaba desestabilizando, né, o teu comportamento lá na hora da prova. Às vezes você fica pescando, tentando achar uma questão bacana para você resolver, e aí, quando você vai executar a questão, não tem gabarito, né, os dados estão infundados, tá? Então vamos tomar um certo cuidado aí, gente. Quando estiver fazendo a prova, vai na sequência, vai executando as questões, né, e se por acaso tiver recursos, se tiver questão errada, nós vamos estar atentos aí junto com vocês, beleza? Bom, então a primeira questão que eu quero comentar é cálculo de área. Né? Então, claro, gente, vale a preparação do ano todo, todos os nossos estudos. Né? Então, para essa aula aqui, eu vou comentar alguns aspectos que eu acho que são importantes para as provas da GD, né? Como, por exemplo, cálculo de áreas de figuras planas, sempre tem, envolvendo noções de cálculo de área com geometria analítica, sempre tem na prova, função trigonométrica, né? Sempre os caras colocam alguma coisa na prova, probabilidade, logs, matrizes, né? Então sempre tem uns detalhes aí para a gente estar retomando que eu acredito que são importantes. Agora é óbvio, né, galera? Vale a preparação nossa do ano todo e eu estou confiante que vocês vão sim conseguir fazer uma boa prova. Bom, então a primeira questão falou a respeito de um hexágono regular, né, com 12 metros de lado, e ele quer calcular essa área, gente, que está em branco aí. Ó, né? Então ele quer a área desse triângulo que está em branco, porque ele contou que é a área de pouso. Né? Então, qual é a dica que eu vou dar para a questão, galera? Então, sempre recortar em figuras menores. Né? Igual a gente sabe que um hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, você vai pegar esse hexágono aí, vai recortar em 6 triângulos equiláteros. E aí você vai fazer uma proporção de áreas, né, que existe aí dentro dessa situação. Tá? Então, vamos lá, vamos para a primeira questão. Né? Qual é a dica que eu vou comentar aqui com vocês? Olha só. Então, exercício número 1, que eu quero que vocês percebam, gente, é que quando você faz a figura hexagonal, são 6 triângulos equiláteros, e aí, o que ele fez aí? Ele pegou 3 vértices não consecutivos. Bom, não está bem irregular a minha figura não, mas para a gente entender, né? Olha só. O que ele fez? Ele pegou e ligou esses vértices não consecutivos aqui, moçada. Né? Então ele pegou e fez isso aqui. Né? E ele quer a área desse triângulo que está no meio aqui, ó. Agora, se você recortar a figura, então eu vou fazer um corte assim nessa figura, tá? Mesmo, mas por que você fez isso? Porque eu quero que vocês percebam o seguinte: ao todo, nós temos 6 triângulos desse tipo. Né? Você poderia ter recortado mais, tá? Você poderia ter recortado nos 6 triângulos equiláteros. Mas eu quero que você perceba que isso aqui é S, isso aqui é S, isso aqui é S. Né? São superfícies equivalentes, porque a figura é regular. E nós queremos 3S. Né? Nós queremos isso aqui, gente. Ó. Nós queremos a área de pouso. Então, você tem que pensar o seguinte: se a figura total tem 6S e você quer 3, então você quer a metade do hexágono. Né? Então, a resposta para a nossa questão, gente, a área, vamos chamar assim, do L ponto, né? Então, a área do L ponto vai ter que ser metade de quem, galera? Da área do hexágono. E a área do hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando isso aqui, ó. 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. É isso que a gente está buscando na questão. Vocês perceberam? Bom, então, fica a observação, né?
de você fracionar suas áreas. Às vezes a GDI coloca questões com áreas circulares. Né? Durante o ano fiz várias aí com vocês, áreas de pétalas, áreas de círculos, áreas de setores. Né? Então, para esse nosso momento final aqui, acho que recordar as áreas hexagonais, as áreas dos polígonos no modo em geral, seria bacana, né? Esse último dia aí que você tem antes de estar executando o EMS, para quem for fazer o EMS amanhã, e a UFGD no domingo. Então tem um tempinho a mais aí para você ficar ligado nas revisões finais. Bom, gente, o lado 12, é só fazer continha, né, galera? 12 ao quadrado, 144 por 436 vezes 3, 108, raiz de 3 unidades de área. Então, o primeiro exercício, resposta para ele, ficou na alternativa C, tá? Então, acho que é uma dica que vale a pena, né? Vamos ficar ligados que se você for fazer proporções em áreas, as proporções em áreas são assim, ó, né? Acho que esse tipo de dica aqui também sempre é válido, fique atento. Se você recortar um triângulo, colocar um comprimento x e y, aqui uma área 1 e uma área 2, então você vai falar que S1 está para x, assim como S2 está para y. Tá? Então vamos ficar atento. Ó. A área 1 está para x, assim como a área 2 está para y. Tá? E outra coisa, gente, falar em semelhança, quando você faz as semelhanças, vamos lembrar que a razão entre áreas é a razão de semelhança elevada ao quadrado. Se for volumes, razão de semelhança elevado ao cubo. A GD sempre coloca umas questões dessa, né? Nos últimos anos, os caras têm insistido mais ou menos nos mesmos tipos de ideias, então vamos ficar atentos. Acredito que vocês devem ter resolvido aí as últimas provas, né? Para ter o padrão de resolução, para saber como que é o comportamento da GD. E a minha maior preocupação realmente é com as questões anuladas, né? Não é com a prova em si. A prova em si, cara, ela vai mais ou menos na mesma pegada do FMS, né? Uma prova tranquila, uma prova boa, não é uma prova elementar, mas é uma prova boa para quem estudou, né? Mas entra aquela ideia dos recursos e das anulações. Né? Então é isso que realmente acaba me preocupando na prova do FGD aí do final de semana. Tudo bem? Então tá dada aí a primeira dica. Segunda dica, galera, vai falar a respeito de uma função trigonométrica. Né? Então vai contar aí que tem as marés, né? O comportamento das marés, que é a respeito da atração gravitacional que existe entre a Lua e a Terra. Já fica uma dica para a física lá também, né? GD sempre cola a gravitação. Para o FMS, eu tinha comentado com vocês a gravitação, né? E realmente veio na prova, não como força gravitacional, mas né, a ideia da terceira lei de Kepler, relação de quadrado do período com o cubo do raio. Então, para o FMS, ou para o FGD, talvez seja interessante também você estar dando uma olhada lá nas teorias da gravitação. Né? Galerinha, então ele contou assim, que o fenômeno das marés depende dessa atração gravitacional, e você pode considerar isso aí um movimento ondulatório. Né? E aí ele contou então que a altura é dada por essa expressão aí, dá uma olhada lá, 1,5 mais 1,4 vezes cosseno de π sobre 6t. Né? Bem, período dessas funções 2π sobre o módulo de m. Para você descobrir a imagem da função ponto mínimo máximo, é só trocar por mais 1 menos 1, né, o cosseno nesse caso. Tá? Então, se você quiser saber o máximo da função, você fala que o cosseno vale mais 1. Se você quiser saber o mínimo da função, você fala que o cosseno é igual a menos 1, né, que são os dois pontos de variação da função. Tá? Agora, nessa questão em particular, ele está pedindo que o h seja 2,2. Então, com base nessas informações, quantas horas se passaram desde o início da medição até que o nível do mar tenha atingido 2,2 metros pela primeira vez. Né? Então vamos ficar ligado lá, gente. Ó. Então ele contou que o HT vai ter que ser 1,5 mais 1,4 cosseno pt dividido por 6. Né? E ele quer saber, pela primeira vez, quando que esse HT bateu em 2,2. Então vai ficar 1,5
mais 1,4 cosseno πt dividido por 6. Aí o 1,5 passa subtraindo, fica 0,7. 1,4 vai dividindo, né? Fica meio. Então nós temos que resolver, gente, essa equação aqui, ó. Cosseno de π sobre 6t igual a meio. Mas, cara, meio é o cosseno de 60. Né? Então você vai falar que π sobre 6t, que é meio, é o cosseno. Vamos substituir aqui, ó. É o cosseno de π dividido por 3. Aí os dois cossenos vão embora. Né? Então aparece aqui π dividido por 3. E você acaba concluindo que t é igual a 2 horas. Né? Então essa é a pegada aí para a solução da questão. Vocês estão vendo? Então eu troquei a imagem da função por 2,2 e descobri em que momento que o cosseno atinge o valor meio, que é para o ângulo de 60 graus, né? Cosseno de π sobre 3, simplificando os cossenos. Na verdade, comparando, né? Não simplificando, mas sim comparando os cossenos, a gente tem esse t igual a 2 horas. Resposta por exercício, alternativa A. Né? Então está aí a solução da questão. Tá? Então já caiu na GD, fique ligado. Né? Cálculo de área, depois cálculo de períodos, imagens e pontos, né? Dentro de uma função trigonométrica. O que não falta na prova da GD também, logs, né? O logaritmo sempre vem na prova. Pode ser que esse ano os caras optem mais uma vez por estar colocando o sistema de logs, e geralmente são questões simples, gente. Eu nunca peguei uma questão de log na GD que fosse algo, oh meu Deus, né? Vou ter que usar alguma propriedade muito específica. Não, cara, sempre são as três básicas, né? A definição, a propriedade do produto transforma em soma, divisão transforma em diferença, e a ideia do expoente cai para frente, né? São as três propriedades básicas aí que a GD costuma usar na sua prova. Por exemplo, nessa questão aí, ele contou que tem um lucro que é dado por essa função logarítmica aí, gente. 20 mais 5, log de x mais 3 na base 3. Se o lucro fosse 40, então qual o valor associado a x? Né? Podemos considerar uma questão simples. Eu acho que se vier esse nível de questão você não tem dificuldade alguma de fazer. Né? Durante o ano aí fizemos questões bem mais complexas do que essas aí. Então, gente, olha só. Vamos lá, né? Terceira questão, ó. O que ele contou? Que o lucro ele tem que ser 20 mais 5 vezes log na base 3 de x mais 3. Então, se você substituir o lucro por 40, isso vai ficar 20 mais 5 vezes log de x mais 3 na base 3. Bom, 20 passa subtraindo, né? Ficou 20, 5 passa dividindo, deu 4. Então, a gente tem que resolver essa equaçãozinha aqui, moçada. Log de x mais 3 na base 3 é igual a 4. Muito bem, aí é a definição do log. Né? Então, x mais 3, esse 3 aqui elevado à quarta, né? Então, a 3 elevado à quarta é 81. Então, a gente acaba concluindo que x mais 3 é igual a 81, e aí x correspondendo a 78. Está aí a solução da questão, tá? Então foi o que eu falei para vocês, são questões simples, né? Se você pegar os últimos anos aí, qualquer questão que ele trabalhe aí nessa ideia, galera, de aplicação de logs, o cara vai nas três propriedades básicas, ele não fica viajando não. Né? Então, 78, resposta para o exercício, alternativa C, tá? Então fica ligado lá na definição do log. Bom, outra ideia clássica aí da prova GD é a identificação das curvas, né? Você identificar uma parábola, identificar uma circunferência, identificar uma reta, são as clássicas, né? E, eventualmente, gente, pode vir elipses, hipérboles, né?
mas já são situações um pouco mais difíceis de acontecer na prova, geralmente não acontece, né? Mas se vier, também, né, tivemos aulas a respeito dessas curvas geométricas, fiquem ligados nas elipses e hipérboles, caso venham, né? Mas a tendência realmente é aparecer reta e circunferência. Bom, então ele quer saber o que representa essa curva aí. O que você tem que fazer? Desenvolver o sistema, né, da matemática básica, no sentido de que você tem um quadrado perfeito ali, ó, né? Então x mais 3 elevado ao quadrado menos x mais 5 elevado ao quadrado. Vamos começar desenvolvendo esses dois quadrados perfeitos para a gente saber que tipo de curva vai gerar, tá? Então vamos ficar ligado lá, gente. Olha só. Então ele diz o seguinte, que y x menos 3 elevado ao quadrado mais x mais 5 elevado ao quadrado. Aliás, é menos, né? Aqui, ó, ele colocou um sinal negativo, galerinha. Então é x menos 3 ao quadrado menos x mais 5 elevado ao quadrado. Deixa eu voltar rapidinho, só para não fazer conta à toa. Isso, exatamente. Tá? Bom, muito bem. Então, consequência. Vamos desenvolver isso aqui. Ficou o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Aí o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, consequência, quando a gente fizer as diferenças, x quadrado vai cancelar, vai ficar menos 16x, né? E 9 menos 25, menos 16. Olha só que beleza isso aqui, gente. É uma função na forma x mais b. Né? E aí vai o teu conhecimento de teoria. Esse formata x mais b representa uma reta, né, dentro do sistema ortogonal XY, tá? Então, representação da curva, reta, resposta alternativa A para essa dica número 4, tá? Bom, dica número 5, pede para calcular uma área dentro da geometria analítica. Então aqui eu quero que vocês recordem que esse cálculo de área você faz por planilha de pontos, né, meio da planilha, já vou comentar lá com vocês. E aí o que nós temos que fazer, galera? Alinhar os pontos e calcular a planilha. Né? Então nesse caso, você vai colocar menos 1 em 1, 1, 4, 3, 2, 6, 5, 7, 1, né, dentro da planilha de pontos, e aí meio do determinante dá o valor da área. Gente, se vier esse tipo de questão, cara, não pode errar. Né? Vocês não podem errar esse tipo de exercício. São questões simples para a gente fazer. Põe a planilha, meio do valor da planilha, né, a área em questão. Tá? Um determinante analítico aí no caso. Né? Então, olha só. Como que funciona a área dentro da geometria analítica? Meio de quem? Da planilha, meio do determinante analítico. Né? E como que a gente monta o determinante analítico, gente? Coloca os pontos, né? Então, no caso, o primeiro ponto, menos 1 e 1. Aí depois, o segundo ponto, 1, 4, terceiro ponto, 3, 2. Então, 1, 4, terceiro ponto, 3, 2. Aí, se eu não me engano, 6, 5, 7, 1. Né? Só vamos dar uma confirmada lá, 6571. Olha lá, 6571. E agora, para fechar o polígono, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o menos 1 e 1. Né? E aí faz a continha, ó, à direita conserva o sinal, né? Fez os produtos aqui, galera, conserva o sinal. À esquerda, inverte o sinal das multiplicações, tá? E aí, se você fizer essas continhas aí, vocês vão encontrar menos 33. Já fiz as contas aqui, né? Só para a gente ganhar tempo aqui, para não tomar tempo demais de vocês. E aí, quem vai ser a área? Vai ser o módulo dividido por 2, tá? Então, só para ficar atento, né? Que dentro da geometria analítica, você
usa esse tipo de fundamentação, né? É modo dividido por 2. Equação de reta ioiô michichô, equação de círculo, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a 1, vamos ficar ligado nisso, né? Então, resposta para a questão, alternativa B. A gente identifica a questão 4 foi uma reta, né? Ficou na alternativa A, se eu não me engano, e a questão número 5, alternativa B, tá? Então vamos ficar ligado. Acho que é uma dica válida aí nessa reta final. Bom, cálculo de volumes nem se fala, né, cara? Cálculo de volumes é uma coisa impressionante dentro da geometria espacial. Né? A quantidade de vezes que aparece isso na prova da GD nem se fala. Tinha comentado com vocês o FMS. Quais são os sólidos preferidos? Esferas, cones, cilindros, né? São os preferidos. E a GD, ela mescla bastante. Às vezes ela põe tronco, às vezes ela põe prisma. Né? No caso dessa questão aí, que foi, aliás, uma questão da FGD, os caras colocaram um prisma, né, para você fazer o cálculo do volume. E aí o que ele contou? Aqui tem um cubinho, né, e esses pontos indicados, gente, são pontos médios das arestas. Então vamos lembrar que esse tipo de volume você faz por área da base vezes a altura. Né? Cones e pirâmides, 1/3 da área da base pela altura, e o volume das esferas, 4/3 de πr ao cubo. Né? Então, gente, nessa questão 6, olha só o que nós vamos ter que fazer. Né? Então, eu vou olhar para a base como sendo, galera, um quadrado, e eu vou pegar os pontos médios desse quadrado. Tá? Então, só quero mostrar para vocês o seguinte raciocínio. Ó. Quando você liga esses caras, né, você pode pensar que essa área que está achurada aqui, olha lá, gente, é a metade da área do quadrado. Uma ideia semelhante ao que eu fiz na questão dos trapézios. Ó. S, 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 S. Então você tem 8, e dos 8 você quer 4. Né? Então essa área que está achurada é a metade do quadrado. Tá? Então você vai escrever assim, ó, a área da base ela vai ter que ser Azinho elevado ao quadrado dividido por 2. Como a área da base é a metade e a altura é a mesma, então o volume vai ter que ser a área da base multiplicado pela altura, né? O que gerou A ao cubo dividido por 2. Né? Então, resposta para o exercício, alternativa B, bola, tá? Vamos ficar ligado aí nesses cálculos volumétricos. Só de então, reta final, dá uma passada rápida lá pelas esferas, pelos cilindros, pelos cones, né? Vale, claro, todo o nosso ano aí de preparação, tá? E duas dicas finais, questão 7 questão 8, né? Uma matriz simétrica, fica ligado aí, uma matriz simétrica, quando que ela ocorre, gente? Quando A for igual a transposta de A. Tá? Então, deixa eu só anotar lá a matriz, ó, 1, 4, y menos 2z mais 3. Então, y. Então, questão número 7. Aí ficou 1, 4, y menos 2z mais 3. Então, 1, 4, y menos 2z mais 3. Aí depois na segunda coluna, galerinha. X mais y mais z, 5z. Então, x mais y mais z, 5 e z. Né? E depois, ele colocou para a gente 3y menos z mais 2, menos 5, 0. Então, 3y menos z mais 2, menos 5 e 0. Bom, essa matriz aqui, se for igual à sua transposta, tá? Então você vai transpor essa matriz e vai igualar as duas. O que é transpor a matriz, gente? Trocar posições de linhas e colunas. Né? Então o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, ele vai vir para o lugar do 4, então eles têm que ser iguais. Né? Porque esse cara aqui, ele é, gente, o A12. Esse aqui é o A21.
Então eu vou concluir que x mais y mais z tem que ser igual a 4. Matriz simétrica ocorre quando você transpõe a matriz e os elementos ficam iguais. Tá? Aí você vai transpor esse cara aqui, ele é um 3. Então você vai ter que igualar ao 3, 1. Né? Então a gente vai falar o seguinte, que y menos 2z mais 3 vai ter que ser igual a 3y menos z mais 2. Né? Deixa eu só confirmar esses números aqui, gente. Isso, então, confirmado lá. E por último, z vai ter que ser igual a menos 5, né? Esse carinha aqui, quando você transpor, vai ter que ser igual a isso daqui, ó. Então, z tem que ser igual a menos 5, tá? E aí é um sisteminha, né? Substitui z por menos 5. Aí, como z vale menos 5, você vai ter aqui o valor do y, que nós vamos calcular agora, ó. Y mais 10 mais 3. Isso tem que ser, gente, 3y mais 7. Então, a consequência é que 2y vai ter que ser igual a 6. Né? Ó, 2y igual a 6. Então, a consequência é que o y é igual a 3. Como o y vale 3 e z vale menos 5, então x vai ter que ser igual a 6, substituindo essa expressão aqui, né? Nas duas últimas equações, tá? Então fica ligado ali, x igual a 6. Alternativa C, resposta para a questão. Tudo bem? Bacana. Galerinha, agora olha só, né? Deixa eu só fazer uma observação para vocês aqui. Ó, tem uma propriedade dos determinantes que a UFGD sempre cobra, né? Vamos ficar atentos. Ó, K, pode tirar o K? Pode, desde que você eleve a ordem da matriz, tá? Então, quem é o det de K? É K elevado a n vezes o determinante de A. Você pode colocar um número em evidência, né, dando um determinante, vamos ficar ligados. Quando você tiver uma matriz triangular, basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Né? Então, a GD sempre está colocando esse tipo de propriedade aí nas provas. Vamos ficar atentos para não vacilar, dar uma olhadinha nas propriedades. 15, 20 minutinhos aí, gente. Dá uma olhada nas propriedades, né, para você poder estar retomando tudo isso aí. Se vier na prova, né, você ter condições de matar numa boa questão, tá? Legal, muito bem. E questão número 8, a última que eu quero comentar, né, uma questão envolvendo porcentagens e probabilidades. O que ele contou na questão, galera? Que tem 200 funcionários numa empresa, 40% tem plano de saúde, 60% são homens. Então, gente, aquelas questões clássicas de tabelinhas, né? Você vem e coloca uma tabelinha assim, ó, quer ver? Olha só, vamos ficar ligado aqui. A gente põe uma tabelinha assim. Homens, mulheres, pessoas que têm o plano de saúde e pessoas que não têm o plano de saúde. Então, pessoas que têm, pessoas que não têm. Então, essa parada aqui, ó. Agora, olha só. São 200 ao todo. Né? O que ele contou desses percentuais? 40% tem plano de saúde e 60% são homens. Então, gente, 40% tem plano de saúde e 60% são homens. Né? Então, calculou 40% dos 200 e 60% são homens, 60% dos 200. Já podemos completar, né? Então, se tem 120 homens, tem 80 mulheres. E se tem 80 com plano de saúde, então 120 não tem plano de saúde para poder fechar os 200. Agora ele tem que dar uma célula aí dentro, né? Uma dessas, olha lá, ó, 25% das mulheres possuem plano de saúde. Então a gente vem e calcula 25% das mulheres, um quarto das mulheres
tem plano de saúde aqui, né? 20, um quarto das mulheres tem plano de saúde. Aí agora é só fechar a tabela, galera. Aqui vai ficar 60, para dar os 120 aqui tem que ter 60, e para dar os 80 aqui também tem que ter 60. Pergunta que ele fez na questão: qual a probabilidade que seja sorteado uma mulher? Olha só, qual a probabilidade que seja mulher e tenha plano de saúde? Então, se é mulher e tem plano, aqui, gente, são 20, né, ó, mulher com plano, são 20 no universo de 200. Então, a probabilidade 20 no universo de 200, a gente acaba concluindo que essa probabilidade é igual a 1/10, e a resposta da questão fica na alternativa A, tá? Então, galerinha, é isso, né? Queria ter dado essas dicas para vocês. Reta final agora, a gente tem que ser o mais breve possível para não tomar muito tempo de vocês, né? Vocês têm que manter o foco aí, manter a concentração, manter as revisões. Mas eu gostaria de ter comentado mais essas dicas, tá? As provas da UEMS e UFGD, tudo bem? Beijo no coração, nos vemos, até a próxima. Vou estar acompanhando a prova, né? Vou estar ligado aí, se tiver recurso, se tiver questão errada, vocês podem ficar despreocupados. Vamos esperar realmente que a GD não faça isso e que vocês consigam fazer um bom vestibular. É isso, gente. Nos vemos. Valeu. Tudo de bom.